Olá, eu sou o João Henrique Barbosa, esse é o Felipe Sar, esse é o Vigílio Sarmento e esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Meus amigos, eu queria falar um negócio pra vocês. Eu tô me sentindo o Jô Soares hoje com essa canequinha nova do Siga Direito. Muito legal, ficou super bacana, sensacional. E a gente vai vender? Uai, estamos aqui, né? Pra isso. Vamos lá. Pra isso. Mas vamos lá, vamos falar do assunto, do nosso caso prático de hoje. Diga aí, Felipe. A gente pode falar daquele caso da empresária que teve os vídeos íntimos que foram vazados na internet. O que vocês acham? Aquele caso do... Eles terminaram o namoro, Exatamente. Não é isso? E aí o namorado, para se vingar, vamos dizer assim, divulgou um monte de vídeo íntimo dela. Exato. Eu acho que no decorrer do namoro, né, eles fizeram alguns vídeos íntimos, né? E é exatamente essa situação. O namorado se viu ali numa situação em que eles terminaram, né, romperam aquele namoro. E aí ele pegou e saiu publicando várias fotos, vários vídeos dela aí na internet. Entendi. Isso me lembrou até aquele caso da Carolina Dickmann. Isso é antigo, 2012. Parece que o computador pessoal dela foi hackeado, né? E aí a pessoa que pegou alguns vídeos e fotos íntimas dela também começou a fazer uma espécie de extorsão. Exato. Chantagem, né? Ou você me paga ou eu vou divulgar, né? Exato. É bem na mesma linha. É bem na mesma linha porque acho que segue aquela situação de que você ou volta comigo ou então eu vou continuar publicando, ou então você faz isso que eu vou continuar fazendo, publicando vídeos e fotos, alguma coisa nesse sentido, né? E esse caso da Carolina deu origem à lei que alterou o Código Penal, né? Exato. Que trouxe o crime específico de invasão de informações em dispositivos eletrônicos, enfim, né? Mas a gente está falando desse assunto, que é a divulgação de fotos, né? E principalmente nesse caso concreto da empresária que nos procurou lá no cartório JK, para falar de como ela pode, por exemplo, provar que isso aconteceu, né? Que fotos foram divulgadas ou vídeos foram divulgados. Aonde foram e publicados, onde foram né? publicados, né? De que maneira que houve essa publicação, para que ela possa fazer prova do que aconteceu. Até porque com esse mundo digital que a gente vive, todo mundo conectado, né? Da mesma forma que é fácil publicar, é fácil apagar a postagem, né? Também. Então, assim, eu acho que o importante desse assunto aqui é poder dizer para as pessoas que existe um mecanismo jurídico capaz de protegê-las desse tipo de abuso, né? Tem uma máxima na internet, desculpa só cortar, que o pessoal fala, né? Print é eterno. Então, ou seja, uma vez que você tirou foto daquilo ali, muito embora a pessoa depois se arrependa, vai continuar ali, né? Não, e é uma forma jurídica de resolver isso. Né? E não só nesse tipo de situação, né? Mas em várias outras, como publicações em grupos de conversa, como WhatsApp, Telegram, publicações em sites de rede social, Instagram, Facebook, enfim. Conseguimos aplicar esse instrumento jurídico que a gente vai falar aqui hoje em várias situações, né? Sem dúvida. Por exemplo, até para comprovação de violência doméstica, né? A gente tem a condição de comprovar, por exemplo, que o marido está violentando psicologicamente, emocionalmente a sua esposa, ou o contrário também, porque acontece o contrário também. Acontece também. Através de mensagens do WhatsApp, por exemplo, né? Isso ficou muito evidente, inclusive, durante a pandemia, né? O aumento desses casos de violência psicológica, de violência doméstica também aumentaram. Porque o pessoal ficou preso dentro de casa, né? E, inclusive, assim, a quantidade de divórcios aumentou muito. Consideravelmente. A quantidade de testamentos também, as pessoas com medo de morrer, inclusive esse é assunto para uma outra conversa, mas é impressionante, né? Como o confinamento, por causa do Covid, gerou conflitos, né? Violência doméstica e tal. E também outra coisa interessante, né? A questão da prática do bullying, né? Que é muito comum, infelizmente, também em alguns grupos de WhatsApp, de pessoas que passam da conta. Sim, né? sim. Com brincadeiras de mau gosto que acabam violando ali a honra da pessoa e fazendo com que a vítima seja passe até a ter depressão de tanto que aquela brincadeira de mau gosto vai se repetindo, né? E não tem idade, né, Vigílio? Repara que às vezes acontece num grupo de adolescentes, como também acontece em grupos de pessoas que têm uma idade mais avançada, né? Essa é uma coisa que está sempre recorrente, né? Não, e por falar em passar do ponto, vocês me fizeram lembrar aí agora o assunto que está na moda, que é a Carol Conká com o Lucas Penteado lá no Big Brother, sim, né? Sim, também. Me parece que ela falou algumas coisas lá ofensivas a ele, enfim, isso aí saiu na mídia bem forte. Exato. E assim, me parece que ela
narrou e fez algumas agressões psicológicas, Sim, inclusive a ele. um total abuso psicológico, né? Que ele Pois é. E com certeza conseguirá provar isso pois utilizando um instrumento essa é a correto. pergunta. Como que ele, o Lucas Penteado, como que a empresária que nos procurou no cartório JK, como que uma mulher que está sofrendo violência doméstica, por exemplo, violência emocional do marido, via mensagens, áudios, enfim, como que eles podem comprovar isso? Que Exato. forma? Né? Eu acho que esse é o nosso tema de hoje, esse é o nosso objeto do nosso vídeo de hoje, né? Exatamente. É um instrumento pouco conhecido, mas muito importante, né? O nome desse instrumento é ata notarial. A ata notarial nada mais é do que um documento feito num cartório de notas, que é uma espécie de fotografia, vamos chamar assim, né? Uma fotografia escrita de determinada situação. As pessoas às vezes falam, eu vou printar, igual você falou, Felipe, o print é eterno e tal, né? Mas pouca gente sabe que o print por si só, ele não tem o que a gente chama de fé pública. Exato, até porque se ele printou e a pessoa depois tirou, né, ou seja, você tem uma prova ali que agora não está mais disponível para outras pessoas, né? E é um início de prova, né? Porque normalmente, em situações dessa, quando você vai para a justiça, você precisa fazer a perícia daquele material, né? Mas a gente hoje quer trazer, então, aqui uma maneira diferente das pessoas fazerem prova de determinadas situações, que é a ata notarial. O cartório de notas, né, ele por ser um delegatário do poder público, ele possui o que chamamos de fé pública. O que é isso? Né? A fé pública nada mais é do que uma credibilidade superior que os entes públicos possuem. Em palavras mais simples aqui, é dizer que algo é verdade e aquilo é tomado como verdade até que se prove em contrário. Exato. Por isso que a gente fala, né? Dou fé e assino, né? Exatamente. O ato cartorial normalmente tem essa finalização, né? Então, quando a pessoa submete um assunto, como por exemplo, uma conversa de WhatsApp ou uma postagem e tal, a um cartório de notas, e esse cartório de notas faz uma ata notarial, que é uma fotografia por escrito daquela situação, aquele documento passa a ter fé pública e passa a valer como prova na hora de entrar na justiça. É uma antecipação de provas, então, né? Exatamente. Até porque, como a gente falou, a postagem pode ser apagada. Exato. Então, se você pode apagar, você precisa congelar no tempo aquela postagem. Né? Então, seja para o Lucas Penteado, para a Carolina Dickmann, ou para quem sofre qualquer tipo de ofensa ou abuso, ou até mesmo para quem quer simplesmente provar uma situação normal do dia a dia, que não precisa ser uma ofensa, né? A ata notarial é um mecanismo maravilhoso, super moderno e prático que pode ser utilizado pelas pessoas, né? Agora, como é que funciona a ata? Né? Então, a pessoa comparece a um cartório de notas, faz um requerimento, né? Olha, eu preciso fazer uma ata de um site, ou preciso de uma ata em diligência. O que é isso? O funcionário do cartório vai até determinado local e constata, por exemplo, que um restaurante está fechado, ou que uma agência bancária foi depredada, né? Só que a ata notarial, ela tem algumas características muito interessantes. Primeiro, o funcionário do cartório, que é o escrevente ou o tabelião, eles não fazem nenhum tipo de juízo de valor. Eles vão fazer uma fotografia. Eles não podem opinar, não tem opinião, não tem juízo de valor e não tem conclusão. Então, por exemplo, você não pode, nunca verá numa ata notarial dizer a palavra eu achei injusto. Eu, na qualidade de funcionário do cartório, fui verificar uma situação e achei aquela situação injusta. Isso não existe, né? Porque isso é um juízo de valor. O que é justo para uns é injusto para outros. Ou dizer que determinado local estava muito sujo ou pouco sujo, né? Tudo isso também é subjetivo. Agora, ele pode dizer, determinado local continha lixo no chão, depredação de vidros e etc, etc. Como acontece muito nas atas notariais de imóveis que são alugados, né? Às vezes o locador ele entrega o imóvel em perfeitas condições, né? E acontece, às vezes, de alguns locatários entregar o imóvel completamente depredado, né? Exatamente. E aí vai uma dica para os corretores. Exato. Né, exatamente. Nossos amigos corretores, fica a dica, hein? Porque é muito bom, né? Você ter um documento com fé pública comprovando determinada situação, né? Isso facilita e agiliza, né? Agora, tem outras aplicações para a ata. Várias outras. Na pandemia, Virgílio, principalmente, por exemplo, nós fizemos lá no cartório JK várias atas de atestado de vida, né? Onde as pessoas precisam comprovar, por exemplo, perante o INSS que estão vivas ainda para a manutenção do benefício, enfim. E o cartório, né, através de um escrevente ou um tabelião, vai até a casa da pessoa, identifica a pessoa, verifica que ela está em plenas condições e está viva, né? E essa ata serve como comprovação
o atestado de vida, que principalmente por conta do isolamento social, principalmente os idosos, tiveram muita dificuldade de fazer a renovação dos cadastros no INSS, enfim, e alguns outros, em algumas outras situações, né? Então, além dessas aplicabilidades que a gente falou, o atestado de vida é um deles, né? Eu vi também vários casos no cartório falando inclusive de editais de concurso público, né? Às vezes um edital dizia determinada situação e na hora de uma prova, de um TAF, por exemplo, né? Essa situação não acontecia. Então, a ata notarial também já serviu para vários casos de concurso público. E outra coisa também, como é que, por exemplo, eu preciso comprovar que eu compareci em determinado local, em determinado dia. Como é que eu faço para provar que eu fui lá? A ata notarial também é perfeito para isso, né? Então, eu acho muito importante, eu acho um mecanismo assim que ainda é pouco utilizado, mas as pessoas precisam aprender, porque isso pode salvaguardar, garantir o seu direito em relação a quem descumpriu alguma norma ou um contrato, né? É verdade. Aquele caso da compra e venda, por exemplo, hoje em dia que você faz um monte de negociação pelo WhatsApp. Sim. Aí a pessoa fala, estou vendendo um produto tal, ou até no caso da OLX, que a gente tratou no primeiro episódio, estou vendendo um carro, aí eu digo o preço do carro, aí na hora H a pessoa muda o preço. Não, mas estava anunciado por um preço, como é que você vai provar isso? Então, e eu lembrei agora também, depoimentos. Às vezes você precisa ouvir determinada testemunha num processo. A testemunha mora fora daquela região onde vai transcorrer o processo. Ou a testemunha vai viajar no dia da audiência. O que a pessoa pode fazer, principalmente os advogados aí nesse caso? Ele faz a coleta antecipada do depoimento da testemunha, transcreve isso numa ata notarial e a ata notarial é levada ao juiz. E o juiz vai tomar aquilo como verdade. Por quê? Por causa da fé pública. Da fé pública. E porque a testemunha falou tudo aquilo perante um delegatário, um oficial público que tem essa presunção aí, né? Então, são vários mecanismos e formas de utilização. E o bom da ata notarial hoje em dia, né, que a legislação, com a mudança da legislação, você agora pode incluir imagens na própria ata notarial. Então, excelente, assim, o Felipe. fato de você pegar, tirar uma foto de um determinado momento, congelar aquilo também e jogar essa própria imagem dentro do documento, já facilita bastante, porque você tem exatamente o relato, digamos assim, não só o relato, mas a imagem também congelada no próprio instrumento. E não só a imagem, também transcrição dos áudios, né? Por exemplo, transcrição lá no cartório, dos áudios. No cartório JK a gente faz muita reunião de condomínio, né? Que geralmente tem muita bagunça, muita dor de cabeça, muita briga. Então há a necessidade de se comprovar o que aconteceu na reunião. Então a ata notarial serve para esse tipo de caso. Os áudios também, de WhatsApp também, né? Também. Isso é muito legal, né? Porque você transcreve exatamente o que está no áudio, né? Ou, se for mensagem digitada, você simplesmente joga a imagem da tela do celular para dentro do documento. E aí vai constar ali a data que aquilo foi feito, o horário em que foi feito, ou seja, você tem todo o elemento de prova para comprovar isso futuramente numa ação, ou então apenas para questões administrativas, ou seja, você tem uma prova concreta daquilo que você deseja, né? Eu me lembro, teve uma greve de bancos, cerca de 2 anos atrás. Verdade. E aí o sindicato queria provar que a agência estava fechada, entendeu? E aí o que eles pediram? Foram lá no cartório e solicitaram que a gente fosse até a agência bancária para constatar se ela estava aberta ou fechada, ou seja, isso é uma constatação totalmente imparcial, né? Sim. E aí nós fomos até lá e determinada agência está fechada, determinada agência está aberta, né? E isso foi utilizado na Justiça do Trabalho, para comprovar que eles estavam cumprindo a determinação do Tribunal do Trabalho e tal. Então, assim, é um mecanismo que tem 500, 600 aplicações práticas que são muito importantes e que muita gente ainda não conhece. É verdade. Ele é tratado no Código de Processo Civil em um único artigo, né? Exato. Então ele é pequeno. Realmente as pessoas não têm esse conhecimento todo de uma escritura tão importante que pode lá na frente salvar aí a sua vida, digamos assim. E outra coisa importante, né? Qualquer pessoa, independente da profissão, ela pode ir até o cartório e solicitar a ata, tá? É um documento bastante acessível a todas as pessoas que precisam ali preservar aquela determinada situação, né? Então fica essa dica aí para o Lucas Penteado, né? É verdade. É verdade. Quer provar o que a Carol Conká fez com você, Lucas Penteado? Faça uma ata notarial das falas dela. Você vai ter sucesso.
Acho que é isso, né, meus amigos? Acho que é isso, meus amigos. Exatamente. O nosso objetivo foi atingido e a gente fica muito feliz de poder trazer um pouquinho desse tipo de conhecimento né, para as pessoas. Que é o que eu sempre digo, né? Não adianta eu ter um direito se eu não conheço o direito que eu tenho. Né? Então eu tenho que exercer esse direito. E eu só vou exercer conhecendo. Conhecendo de forma prática, né? E rápida. Esse é o objetivo do Siga Direito. Sem frescura, né? Sem frescura. Sem palavreado difícil. Exatamente, é isso. Então eu acho que é por aí, a gente encerra por aqui, agradecendo a audiência de todos. E este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. É isso aí, meus amigos. Siga a gente nas redes sociais e fique sempre por dentro.